Também eu queria agradecer profundamente a Sueli de ter aceitado mais esse convite nosso. Na verdade, essa atividade aqui é uma aula aberta de uma disciplina da graduação de Psicologia, da qual eu sou a docente, que chama Introdução à Esquizoanálise. Então, aí, meus queridos alunos, e claro que quando a gente faz esse tipo de evento tão importante, a Sueli sempre vem aqui com a gente para conversar e a gente transforma isso numa aula aberta. Acho que hoje tem, Sueli, é sempre um prazer te ouvir, queria te agradecer de novo. E acho que tem uma cara especial aí, porque acho que a gente está precisando bastante de conversas boas aqui. Enfim, dispensa apresentações, mas é a Sueli Ronick, professora aqui da casa, pós-graduação, do Núcleo. Recentemente publicou mais um livro, Esferas da Dimensão, que é esse livro aqui, não sei quem já tem, quem não tem vale a pena. Notas para uma vida não cafetinada. Esse é o título da aula, que estava programada já há algum tempo, mas a Sueli, a primeira, como sempre, ela tem todo esse direito, a primeira me avisou que ela vai falar algumas coisas aqui com a gente e o que rolar da gente conversar. E ela tem toda a liberdade para isso, mas tenho certeza que vai ser uma conversa boa, tá bom? Bom, bem-vindos, super obrigada de terem vindos. Quem não é da casa, sintam-se em casa aqui na PUC. Bom, olha, desde que começou a campanha eleitoral, eu não tenho coincidência, teve muitas conferências programadas nesse período e eu não estou conseguindo fazer como eu faço habitualmente. Quer dizer, tem uma parte que eu consigo, como eu faço habitualmente, porque é tudo que eu sei fazer e tudo que eu desejo fazer e sempre fiz na minha vida. Que é tentar pensar a partir dos afetos do presente, né? Dos efeitos das forças do mundo nos nossos corpos no momento que a gente está vivendo. E sempre procuro tentar localizar qual é o afeto que está pulsando no corpo de quem me convidou, daquele, não da pessoa, Vera. Claro, Vera também, super companheira, muito obrigada. Não sei se vocês todos sabem, mas a Vera teve uma atuação durante 8 anos no Ministério da Saúde. Governou ali, tem uma novidade. Foi uma atuação extraordinária. E é muito interessante o modo como ela saiu. Não serviria para pensar também, mas não vou focar nisso hoje. Mas, enfim, então, sempre tento, aí nós já estamos falando de esquizoanálise política, eu sempre tento primeiro saber o que é essa demanda, qual é o afeto que fez a pessoa querer inventar, organizar uma fala e por que ele chamou, né? E aí eu entro em ressonância com esse afeto e busco focar, encontrar as palavras para dar corpo para esse afeto. Até aí tudo bem, posso fazer isso hoje. Mas eu também tento, eu trabalho assim, obsessivamente até conseguir encontrar as palavras em uma sequência de imagens e palavras que eu projeto, através das quais esses afetos ganham corpo, para poderem ser compartilhados e abrir espaço, e para que aquilo que tem que ser criado e construído possa colaborar para essa construção que é necessariamente coletiva. No entanto, nisso que nós estamos vivendo agora, eu vou explicar por quê, essa última coisa é impossível. Porque tem um tempo para que as palavras cheguem, né? E esse tempo ainda não chegou, porque a gente está vivendo isso no momento, no calor da hora, é uma situação muito nova que a gente está vivendo, não só com as eleições, mas com isso que eu chamei a nova modalidade de golpe, que está se dando em toda a América Latina, de diferentes maneiras, e que no Brasil começa quando se anuncia a prisão, que depois, um processo que depois é chamado em salão, se não me engano, em 2004. Esse golpe é como um seriado que se dá em várias temporadas, sendo que o final da terceira temporada, que é quando acaba esse livro, faz tempo que eu não olho, não dá nem tempo. Acaba a terceira temporada quando se dá a prisão do Lula. O livro tinha que cair. Então a gente está no calor da hora. Esse livro também foi um esforço tremendo meu no ano passado, esforço em bom sentido, assim, me dediquei plenamente, é como parir um elefante, porque
Estava sendo muito necessário para mim trazer para as palavras o estudo que estava sendo vivido e voltava a circular, então eu me dediquei inteiramente. Né? Agora, é isso que nós estamos vivendo. A gente vai precisar de um tempo para se encontrar nessas palavras. Né? Mas dá para usar o que foi elaborado aqui para seguir elaborando. Então, assim, para dizer por que tem esse tempo, por que é necessário esse tempo, para que essas palavras cheguem, e a gente tem que honrar esse tempo, eu vou usar umas imagens que me vêm da língua guarani, que eu tenho usado, porque facilita muitíssimo para dizer o que é isso e facilita muitíssimo para a gente compartilhar o que eu entendo por micropolítica. E o que é micropolítica ativa e o que é micropolítica reativa. E por que isso é importante dizer, não só para poder ficar claro por que as palavras ainda não estão chegando daqui a lá, mas vai faltar muito refinamento para a gente ter uma imagem mais clara do que está se passando, e isso é um trabalho coletivo, né? Mas também para a gente entender o quanto essa nova modalidade de golpe ela age na esfera micropolítica e o quanto é importante a gente desenvolver modos de decifrar essa esfera e modos de se deslocar nessa esfera. Né? Então, e também por que leva esse tempo, né? Então, assim, as palavras que eu vou pegar da língua guarani, alguns que me ouviram ultimamente já compartilham isso comigo, já estão sabendo, mas a primeira delas um dos termos que os guaranis usam para designar a garganta. Eles usam um termo que, traduzido para o português, é ninho das palavras. Ora, por que os guaranis usam, para falar da garganta, essa expressão ninho das palavras? Né? Se é ninho das palavras, tem palavra nascendo ali, né? Na garganta. Né? É boa essa língua, porque não precisa ficar com 300 mil explicações, passando por toda a cultura europeia, para poder falar alguma coisa, né? A gente já vai, sabe, tipo, falar direito? Vamos falar direito? Porque uma das razões do que está acontecendo é o modo como a gente fala, né? Já começa por aí. Então, vamos começar a falar direito, né? Então, é assim. Então, um ninho da garganta, né? Então, tá. Então, ninho das palavras, tá. Então, tem palavras ali em germe no ninho. Como assim? É que os guaranis sabem, e é isso que importa muito a gente aprender deles, mais do que imitar para virar índio, qual é a perspectiva que guia a construção da existência desses povos, mais do que o que eles constroem com isso, nas condições em que eles vivem, né? Porque aí nós temos que construir nas condições em que a gente vive, e se possível até construir junto, né? Mas, enfim, por que tem palavras, como assim palavras no ninho? O que é palavras em germe? Porque os guaranis sabem que a nossa experiência subjetiva, de que a maioria aqui é psi, né? Quem não é psi aqui, levanta a mão. Também para saber. Oba, tem bastante não psi, né? A psicologia corre, né? Eu sou psicóloga, né? Então, assim, eles sabem que a nossa experiência subjetiva, ela tem várias dimensões, a nossa subjetividade, com a qual a gente capta o mundo, né, e se situa nele. Né? E uma delas é a nossa experiência enquanto viventes, enquanto vivos. E não como um corpo que está dentro da biosfera, mas como um elemento que compõe a biosfera. Tanto quanto as árvores, né, nossas palmeiras, as baratas, sei lá, as minhocas, os cachorros, enfim, né? E que compõe o ecossistema como um todo, porque a biosfera depende do ecossistema para existir, né? Depende da hidrosfera, depende da atmosfera, né? Depende da litosfera, que é a crosta terrestre, enfim. Então, como elementos da biosfera, a biosfera é um grande corpo vivo, né? Como elementos desse corpo vivo, nossa experiência enquanto viventes, né? Nessa experiência, o que a gente capta através dessa experiência? A gente capta o efeito desse corpo vivo, do qual a gente faz parte, no nosso corpo. Né?
Então, por exemplo, vou dar um exemplo do que nós estamos vivendo agora. Eu posso decifrar isso que está acontecendo, essa vitória do Bolsonaro, todos esses fenômenos que a gente está vivendo, eu posso decifrar com o meu repertório cultural. Não posso? Tem um vasto repertório, cada um de nós tem o seu, alguns a gente compartilha, eu posso decifrar o que está acontecendo. Mas eu também decifro o que está acontecendo pelos efeitos que produz no meu corpo. Né? E esse efeito não é um X. Primeiro que esse efeito não tem palavra, não tem imagem, não tem gesto, mas esse efeito é real. E eu sempre falo, vou repetir, só dar essa velha fica repetindo a mesma coisa, tudo bem. Vou repetir até o último segundo. Alguém de vocês não está sentindo esse efeito no corpo? O que eu repito sempre é assim, né? Quem não estiver sentindo esse efeito no corpo, conversa comigo na saída e eu vou encaminhar para um hospital psiquiátrico. Que aí psicanálise ou qualquer outro tipo de terapia não vai ser suficiente. O grau de anestesia que esse corpo se encontra. Então, produz efeitos no corpo. E esses efeitos têm uma qualidade específica, que são reais. Né? E eles funcionam. Então, esses efeitos que estão lá na garganta, né? E eles funcionam como embriõezinhos. É um estado que está no meu corpo. Esse estado, ele não vem com palavra, ele não vem com imagem, né? Ele não vem com gesto, ele não vem com expressão nenhuma, mas ele é real. Ele causa um estranhamento. Eu não tenho como usar o meu repertório para traduzir isso, meu repertório de linguagem, meu repertório cultural. Meu repertório se desestabiliza com isso que está no meu corpo. Né? Minha autoimagem se desestabiliza com isso que está no meu corpo, minha imagem do mundo, minha imagem do outro. E aquilo está ali, pulsando, né? E pulsa como uma espécie de embrião de futuro, um embrião de mundo. Também é um embrião de palavra. Por que ele é um embrião de palavra? Porque a germinação desse embrião vai depender dele encontrar as suas palavras, suas imagens, seus gestos. Né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo da sexualidade. A minha geração estava vivendo nesse ninho das palavras, tinha um embrião sem nome, etc., sem imagem, sem nada, que vinha do horror que a sexualidade burguesa produzia nos nossos corpos. A sexualidade heteronormativa, etc., monogâmica, da família burguesa produzia nos nossos corpos. Né? Então, esse horror produziu lá aqueles nó na garganta, né? Esse ninho vivido como um nó na garganta, né? De um embrião de alguma coisa que ainda não tinha forma, não tinha nome, não tinha palavra, não tinha nada, e que aos poucos foi germinando e que hoje se apresenta de inúmeras formas, de um deslocamento bem radical daquilo que era a forma dominante da sexualidade. Né? Então, voltando para o nosso assunto aqui, tá? O assunto que nos interessa, que é o que a gente está vivendo no Brasil nesse momento. Né? Então, os índios sabem que são fecundados pelo mundo, que isso produz embriões de futuro, embriões de mundo, que isso gera uma desestabilização na subjetividade, mas que essa desestabilização é como um sinal de alarme vital de que a vida não está bem na forma em que ela se encontra plasmada e que ela está pedindo para que seja criada outra forma. Né? Então está ali, o ninho está aqui, tem o nó na garganta, e os índios sabem que, aqui eu estou falando do Guarani especificamente, eles sabem, se é um ninho, eles sabem que o ninho tem que ser cuidado e que há um tempo específico próprio para essa germinação. Que não adianta eu querer inventar alguma explicação, assim, vou botar a palavra naquilo que vai ser mera explicação para me acalmar. Mas eu não vou estar criando a palavra que vai trazer essa pulsação e dar um corpo para isso que está precisando germinar. Né? Nesse sentido, voltando ao que eu falei no início, não tem como ainda ter um mapa de palavras que dão um corpo para o que está acontecendo. E a gente tem que honrar esse tempo. Tem que honrar esse tempo. Tem que cuidar dessa germinação e tem que honrar esse tempo. Eu quero que hoje a gente aproveite aqui
para trocar figurinhas sobre essa germinação, né? Para estar juntos nisso. Bom, então, quando essa germinação se dá, há uma transfiguração da realidade, né? Das formas de realidade, e as formas que predominavam anteriormente se dissolvem. Então, não é que a gente vai lá e dá uma tacada nas formas, que isso aí é uma porcaria, é uma coisa contra. Não, está cuidando de uma germinação. E esse próprio movimento dessa germinação dissolve aquilo que estava sufocando a vida. Bom, esse campo, porque assim, antes disso, queria falar uma coisa importante. No momento que toca esse alarme vital, em que surge esse embrião, ele cria esse estranhamento e eu me sinto desestabilizado, nesse momento, o que acontece? O que esse alarme vital convoca? Convoca o desejo a agir. Convoca o desejo a agir por quê? Por uma coisa fundamental da vida recobrar um equilíbrio. Que no caso é equilíbrio vital, mas é também, no caso humano, equilíbrio emocional, equilíbrio existencial. Né? Porque o que a vida quer é perseverar. Né? O que a vida quer é perseverar. E para ela perseverar, ela depende desse processo de criação. E quem vai fazer esse processo é o desejo que vai se desconectar de certos repertórios, de certas coisas, vai se conectar com outras, vai se formando e vai se criando esse outro modo. Né? Bom, mas, agora vem um detalhe muito importante que eu não tinha falado, esse campo da ação do desejo face a desestabilização das formas do presente, porque um embrião de futuro está se gestando ali, esse é o campo da micropolítica. Esse é o campo da micropolítica. E vai variar muitas políticas do desejo face a isso. De que modo ele vai tentar recobrar esse equilíbrio. Tá? Esse exemplo que eu dei dos guaranis, só a partir de uma palavra que está na língua deles, já dá para sacar o que eles sacam. E todas as palavras na língua guarani, pelo menos as poucas que eu conheci, todas trazem também essa dimensão do vivente. Né? A gente pode dizer que esse tipo de micropolítica dos guarani, que esperam o tempo dessa, que honram essa germinação, que esperam o tempo dessa germinação, né? E que cuidam dela, né? Isso é o que a gente pode chamar de micropolítica ativa. Micropolítica ativa. Por que ela é ativa? Porque ela permite que aquilo que a vida está necessitando para perseverar foi cumprido. E esse seria o destino ético da vida. Então, é uma micropolítica ativa. Agora, nós, carapálidas, o que predomina como micropolítica, como política do desejo, ou como política de subjetivação na nossa cultura moderna, ocidental, colonial, capitalística, antropo, falo, ego, lobo, cêntrica, né? O que predomina nessa cultura é uma micropolítica reativa. E a gente vai ver como... Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque o que nós estamos vivendo nesse momento é um grau máximo, uma das versões máximas de reatividade. Mas então, por que assim, como se dá essa micropolítica reativa na nossa cultura? Essa cultura moderna. Então, eu estou datando ela, século XV, o começo desse modo aí. A gente pode datar bem anteriormente, vamos datar a partir do século XV, quando se dá o empreendimento da colonização, quando se dá o empreendimento da escravidão do continente africano, e é quando também, através da acumulação do trabalho escravo, se inicia a acumulação capitalista, né? Que o Marx chamou de acumulação primitiva. Então, assim, o capitalismo nasce também como regime econômico naquele momento, né? Mas a cada regime, um regime não é simplesmente econômico ou político,
a cada regime corresponde também uma micropolítica predominante. Por quê? Porque o regime não pode funcionar, né? O que dá consistência existencial à carne do regime? É o modo como as subjetividades funcionam e como atua o tipo de realidade que se traduz ali. Então, assim, a dimensão micropolítica, ela é essencial para qualquer regime, porque ela que dá essa consistência existencial para o regime, né? Tá claro isso? Então, assim, o que definiria essa micropolítica reativa que própria desse regime colonial capitalístico, né, que eu falo ego-logocêntrico, e que atravessa esses 5 séculos, embora se adaptando e se reajustando, e nós agora estamos vivendo um novo reacomodação dessa mesma micropolítica reativa, e é isso que a gente vai ter que entender, não hoje, não vamos sair daqui hoje entendendo, beleza. É isso que nós vamos ter que fazer um esforço tremendo para se situar nisso. Se situar, não no sentido, legal você falar disso, para ver como que a gente produz deslocamento disso em nós mesmos, inclusive, a começar por nós mesmos. Por exemplo, falando direito, né? A gente ficar enrolando, né? Bom, então, que é o que a gente fez no Vira-Voto, né? Nunca a gente fez isso. Eu fez nos anos 70 fazer isso, não fazia, não. Nos 60 ia-se explicar marxismo, as pessoas não falavam direito. Não se deixava afetar pelo outro, para poder falar, olho no olho. Mas, enfim, a gente já chega lá, né? Então, o que define essa micropolítica reativa? Nós estamos dissociados de nossa condição de vivente. Todos nós, eu também. Dissociados de nossa condição de vivente. Então, qual a outra experiência subjetiva que para nós é muito familiar, com a qual a gente se situa? É a nossa experiência como sujeito. O que é o sujeito? Nossa experiência subjetiva como sujeito, e não nossa experiência subjetiva como vivente. Só voltando um pouco. Quando os Guarani honram esse processo de germinação, é porque eles estão, ao mesmo tempo, vendo a experiência subjetiva como vivente, e ao mesmo tempo como sujeito no sentido de experiência subjetiva que eu faço usando o meu repertório de linguagem, meu repertório cultural que me permite existir socialmente. Porque quando eu deixo essa germinação se processar, eu estou vivendo nesses 2 âmbitos ao mesmo tempo. Eu estou me situando aqui, eu estou honrando esse processo, e ao completar esse processo, graças às minhas ações, eu vou estar transformando esse repertório cultural. Então, eu estou vivendo em ambas experiências, ao mesmo tempo, experiências que têm uma relação paradoxal, porque, como eu falei, o que está germinando aqui desestabiliza isso aqui. E eu estou lá situada nesse paradoxo, nesse estranhamento, ouvindo esse apito vital e deixando que esse processo se complete para que se rearranje essa configuração, essa cartografia cultural. Certo? Deixa eu só fazer uma pergunta. Uma galera morrendo congelada. Posso desligar um pouco? Sim. Se ficar quente, deixa eu ver mal. Tá. Que bom que está aí com a gente lá, né? Vamos estar muito bem, tadinho. Vamos descansar bem agora. Bom, então voltando, né? Então, eles estão vendo ambas as experiências, se suportam muito bem nessa destabilização, porque o que dá o eixo, o que é a bússola, não é a forma que eu estou, que, ai meu Deus, como que eu vou mudar, né? Não é o sujeito, o que dá a bússola é esse destino ético da vida, a vida que é perseverar. Então, o que me dá o eixo é a vida, e não as formas em que ela está plasmando. Tanto que eu suporto bem quando tem que plasmar em outra forma. Eu fico choramingando na esquina. Até a respeito disso, eu tenho dado um exemplo lá do Ayrton Krenak, desculpem quem já ouviu 1 ou 10 vezes esse exemplo, mas o Ayrton Krenak,
ele conta que lá no Rio Doce, no trechinho do Rio Doce onde está a aldeia Krenak, a comunidade Krenak, por causa da mineradora, da Vale, o rio foi poluindo, isso a gente já está careca de saber. Só que chegou uma hora que o rio parecia morto. O rio tinha morrido, tinha mais peixe, mais nada. Sei que morreu, secou, morreu. Aos olhos vistos, através da nossa experiência como sujeito, o rio está morto. Tá. Foi uma catástrofe ali na aldeia, não vou entrar em detalhe. Um pouquinho, sei lá, 2 anos depois, eles descobriram que o rio tinha encontrado uma maneira de continuar fluindo por baixo da terra. Né? O rio, quando se viu aparentemente morto aos olhos do sujeito, ele estava morto, né? Mas a vida ainda estava ali de alguma forma. E a vida conseguiu se afirmar e encontrar um outro agenciamento ali, um outro lugar, uma outra conexão onde a vida pôde voltar a se plasmar, como um rio em outro lugar. O rio não ficou se perguntando, ai meu Deus, ninguém vai me amar mais, porque, poxa, eu não consigo mais, assim, namorar desse jeito, poxa, tô meio confusa, ninguém vai me querer, o que eu faço? Não. Né? Bom, então tem essa especificidade do humano, que ao mesmo tempo que é uma especificidade de um leque de opções maior pela complexidade da linguagem, porque linguagem e criação, todos os elementos vivos têm potência de criação e linguagem. Né? Mas isso nos dá ao mesmo tempo uma possibilidade maior de criação, mas também nos faz de nós a única espécie viva que pode interromper esse processo de germinação da vida, quer dizer, que pode impedir que a vida persevere. É meio chato, né? A gente tem que cuidar disso. Então, como que é essa micropolítica reativa? O que acontece? Em primeiro lugar, nós estamos dissociados de nossa condição de vivente. A gente não decifra absolutamente nada a partir da nossa condição de vivente. Que seria o quê? A partir dos efeitos das forças do mundo como um grande corpo vivo no nosso corpo vivo. Não decifra. Então, o que acontece? Então, a gente se limita a decifrar o mundo a partir da nossa experiência como sujeito. Ou seja, a percepção, minha percepção, né, a visão, a audição, não sei o quê, quando eu vejo vocês, isso imediatamente se associa a representações do meu repertório. Oi, querido, tudo bom? A percepção não é virgem, ela vem imediatamente associada com o repertório de linguagem, repertório cultural, e aí eu associo, projeto em você, estou te enxergando, projeto em você essas representações, e com isso eu posso me situar frente a você. Né? Então você, nesse caso, é um objeto, eu sou sujeito, esse objeto está fora de mim, eu projeto sobre você isso e a gente se entende socialmente. Isso me permite compartilhar um corpo social. Então eu só uso isso para me situar. E aí meu repertório pode ser de extrema direita, de extrema esquerda, mais ou menos, anarquista, o que for. Mas é com esse repertório que eu vou me situar. Tá. Muito bem. Agora, na minha experiência como vivente, que eu chamo de fora do sujeito, só para lembrar a gente, subjetividade não é só sujeito, subjetividade não é só sujeito, isso é bom para psicólogo, né? E também para psicanalista. Depois a gente fala disso por caso, né? Talvez seja um assunto secundário nesse momento. Então, nesse momento, né? Então, nessa minha experiência como vivente, se o outro eu capto pelo efeito que ele produz no meu corpo vivo, as forças do corpo vivo no meu corpo vivo, o outro vive no meu corpo, sob a forma desses efeitos. Que a gente chama de afeto, é como ele me afeta. O outro vive no meu corpo sob a forma de afeto. E é a partir desses afetos que eu tenho como me situar no que está acontecendo e vou ter que criar algo para que isso ganhe uma linguagem. Né? Então o outro vive no meu corpo. Como sujeito, o outro está fora de mim. Meu objeto externo, eu sou indivíduo, você é indivíduo, e eu me situo através do meu repertório, projetando esse repertório de você. Né? Então o que acontece em nós, cara pálidas, que estamos dissociados da nossa condição de vivente? O outro não existe no nosso corpo. Então se a gente é de esquerda, a gente chega lá pro outro e fala: querido, deixa eu te explicar, viu? Ó,
fascismo não é bom, e eu vou te explicar como funciona a mais-valia, sei lá, agora não estou lembrando, vai, eu vou te explicar por que realmente você deveria sair da tua posição e adotar a minha. Né? Eu estou baseada no sujeito com a maior das boas intenções. Outra coisa que aconteceu no vira-voto, né? Eu vou lá no outro, sinto o efeito do outro no meu corpo e vou vendo por onde que dá para a gente ter uma sintonia, uma ressonância. Daí eu vou ouvindo coisas que eu não tinha ouvido, isso vai produzindo efeitos, vai me fazendo pensar outras coisas, talvez não na hora, mas depois. Vai criando ali um campo onde, poxa, as experiências nunca se tocaram, né? E vai criando uma transformação dos dois lados muito interessante. É totalmente diferente, se quiser falar direito. Né? Bom, então o que acontece quando eu estou reduzida à minha condição de sujeito? Porque eu não tenho a menor noção, eu não tenho a menor intimidade com a minha experiência como vivo, né? E não tenho a menor noção que a vida é um processo de transfiguração, de transcriação, de transfiguração e transvaloração permanente, para ela poder perseverar. Então, o que acontece quando eu vejo meu repertório, minha autoimagem, minha imagem de mundo desestabilizada? E eu ouço esse apito vital. Esse apito eu interpreto como uma coisa muito ruim. Está acontecendo uma coisa ruim. Por quê? Porque eu confundo o mundo tal como ele está e tal como eu estou configurado, o outro está configurado, né? Eu confundo este mundo com o mundo. E a minha forma como a forma de uma sujeita, mulher, né? Branco, né? Então, é como se, na minha experiência, é como se esse mundo estivesse desabando. Esse não, o mundo estivesse desabando. Então, eu entro em desespero. Aquilo que seria o desconforto, que eu sei que é o alarme vital, e que agora eu vou ter que ter uma serenidade para acompanhar, uma paciência desse tempo dessa germinação, até que o desejo consiga produzir isso que esse afeto está pedindo, produzir algo em que esse afeto esteja pulsando, esse efeito que está no meu corpo possa pulsar nesse algo que eu vou criar e que vai ser compartilhado, vai transformar um pouco a paisagem, e vai transformando assim, várias ações de desejo, né? Em vez disso, eu entro em desespero. Ai, meu Deus, o que vão pensar de mim? E aquilo que eu falei que o Reincar tem fazendo, né? Nossa, estou meio confusa, não sei o quê, blá, blá, blá. Ai, pô, me chamaram para a conferência, eu preciso não estar lá. Nossa Senhora, eu vou ser totalmente despedida, gente, não vai falar, sabe? E não sei o quê, né? E aí, o desejo vai ter que encontrar um equilíbrio, de qualquer maneira, porque isso é um princípio vital. A vida quer perseverar, vai ter que encontrar um equilíbrio. Como é que o desejo vai encontrar equilíbrio? Primeiro que não vai se dar esse tempo. Vai fazer, desculpa a expressão, uma ejaculação precoce. Vai fazer uma ejaculação precoce e vai rapidamente encontrar alguma coisa no repertório já existente, de modo a me dar uma ilusão de que, recobrei o equilíbrio. Então, isso pode ser tanto comprar uns cremes bem caros, que eu tenho a impressão que realmente vai reconstituir um rosto que eu acho que eu perdi, mas também pode ser ir para a igreja evangélica, ouvir o pastor, mas também, e ler um livro de autoajuda, mas também pode ser ler Deleuze e Guattari, ou Lacan, né? O Marx, sei lá, beleza. O Achille Mbembe, o Paul Preciado, sei lá, cada um escolhe, né? E aí eu grudo naquilo e me refaço um discurso e me refaço uma cara. Né? Eu estabeleço uma relação de consumo com aquilo. Mas o que eu promovi quando eu faço isso? Eu promovi um aborto desse processo de eliminação da vida, né? Claro que muita gente fala assim, não usa essa palavra, porque está justamente batalhando para liberar o aborto. Claro que você fala aborto, tá, estou falando aborto dessa vida que quer perseverar e que quer se plasmar em novas configurações sociais. Então, a ação do meu desejo produz uma espécie de interrupção de uma vida que não é só minha, é coletiva. Né? Bom, aí como é que eu posso explicar o que está acontecendo? Se eu não tenho a menor noção da vida, sou uma barata tonta, aliás, baratas têm noção, desculpa,
desculpem as baratas, né? Se eu não consigo me situar absolutamente nesse campo, como é que eu vou fazer um discurso para decifrar, para me dar uma imagem do que está acontecendo, já que, poxa, eu estou correndo o risco de uma desagregação total do meu mundo, de mim, de tudo. Aliás, do mundo, né, que eu confundo, né? Eu só vou, se é uma coisa ruim que está acontecendo, alguém tem culpa, aí entra. Vai entrando todas as merdas juntas, aí alguém tem culpa. Aí a culpa é muito simples, só pode ser minha ou do outro, né? Se a culpa é minha, eu sou uma porcaria, porque não sei o quê, sou inferior, sou isso, sou aquilo. Né? A culpa é do outro, tá? Então eu projeto no outro a causa do meu mal-estar. Isso, assim, esse tipo de descrição que eu estou fazendo de uma micropolítica reativa é o que o Freud chamou de neurose, é o que ele conseguiu ver e elaborar e deu o nome de neurose. E a neurose é o nome, um dos nomes que a gente pode dar desse modo dominante de subjetivação nessa cultura. Ou a micropolítica nessa cultura funciona dessa maneira, né? Bom, então, isso é o que a gente pode considerar como micropolítica reativa. Ninguém vive uma vida inteira só ativo ou só reativo. A gente oscila, né? Mas como nós, caras pálidas, estamos totalmente destituídos de recursos para lidar com isso, é parte essencial da luta por mudar o que nos desagrada nesse regime, a gente desenvolver ferramentas para se situar nesse campo, a gente se reconectar com a nossa condição de vivente. E eu chamei esse regime de inconsciente, que funciona dessa maneira, de inconsciente colonial capitalístico. É isso que eu chamei de inconsciente colonial capitalístico. Então, assim, o trabalho de descolonização no sentido mais amplo do termo, ele não pode ser só macro-político, ele tem que ser também micropolítico. Porque se a gente não produz essa reconexão, por mais que a gente seja politicamente correto, ativista, super comprometido, tudo bem, tudo do bom e do melhor, a gente não pode se espantar que as coisas voltem todas para o mesmo lugar, porque se estabelece o mesmo tipo de subjetividade, o mesmo tipo de relações, o mesmo tipo de distribuição de poder, mudando só talvez os personagens que ocupam cada lugar, né? Bom, aqui a gente tem um problema, que é um problema muito bom para todos nós, que a vida está, neste momento, tocando um alarme muito alto. O alarme vital nesse momento está, assim, estridente, aos berros, não para. Mesmo que você queira dormir, faz plim, você vai ver mais uma, né? Mais uma, né? Bom, essa situação ela é muito diferente da situação da ditadura militar. Ela é muito diferente daquela situação, daquele momento, né? É uma parte essencial do sistema colonial capitalista essa micropolítica reativa, alimentar essa micropolítica reativa, né? Vou dar mais um detalhe sobre essa micropolítica reativa, né? Se é a pulsão vital que toca o alarme, a pulsão, né? Freud chamou a força vital no humano de pulsão. Se a pulsão vital que toca o alarme convoca o desejo a agir, né? E aí, na melhor das hipóteses, quando a micropolítica é ativa, o desejo vai agir de maneira que a pulsão possa encontrar, se plasmar numa forma, num corpo, em que isso que estava precisando ganhar corpo, consegue ganhar corpo ali, né? Se isso define uma micropolítica ativa, o que define a micropolítica reativa em relação à pulsão? E que é o que, para mim, é o que caracteriza esse inconsciente colonial capitalístico. O que esse regime colonial capitalístico instaurou como política da pulsão, né? O Marx tinha sacado, né, uma sacação que parece uma coisa tão óbvia, mas ninguém enxergava, que se acumula capital através da acumulação de mais-valia, que era a diferença entre o que você paga pela força de trabalho, né,
e o que você, o valor pelo qual você vende o produto. Essa diferença é que vai acumulando capital. E que o capitalismo começa com a escravatura, porque aí é valor zero, salário zero, só tem que manter aquele corpo vivo, assim mesmo é tão barato que dá para substituir, e assim vai acumulando capital. Que não tinha mágica nenhuma nisso. Não tem nenhum, sou fodão, olha quanto eu acumulei, porque é muito simples. É o quanto eu exploro o trabalho, o quanto eu pago pelo trabalho, o quanto eu vendo o produto desse trabalho, a diferença entre essas duas coisas vai no meu bolso. Mas é muito simples, chamou de mais-valia. Então ele já vê que o capitalismo se alimenta da pulsão vital, da força vital, mas enquanto força de trabalho. Tá? O que a gente foi vendo em seguida ao longo do século XX e mais agora, no fim do século XX e século XXI? O capitalismo não se alimenta da força vital só em termos de força de trabalho, mas se alimenta da força vital em sua essência, da pulsão vital em sua essência. Qual é a essência da pulsão vital que eu defini aqui de diferentes maneiras em vários momentos? A essência da pulsão vital é ser uma potência de criação e transfiguração. Porque a vida quer perseverar, e para ela perseverar, ela depende dessa transfiguração a cada vez que ela se vê focada em certas formas. Isso não só na vida humana, a vida da biosfera é assim, né? E como que esse regime econômico se alimenta da pulsão, se não é só através da força de trabalho? Quando toca o alarme vital, tocou o alarme vital, eu ali, ai gente, não tô legal, ninguém vai me amar, meu Deus, tô legal, não mais nada, o quê, né? Quando toca esse alarme e vem isso, e a pulsão se põe em movimento e convoca o desejo, né? Essa pulsão vai agir desconectada com os afetos que estão pedindo passado, porque eu não tenho a menor noção. E ela vai agir como? Porque a criação, se a vida é potência de criação, não é que ela tem potência, ela é potência de criação, a vida é isso, né? Criação, transfiguração, diferenciação. Se a vida é isso, potência de criação, a potência de criação implica em criatividade, não implica? Criatividade não é uma coisa que criação, implica em criatividade. Aí o que acontece? A criatividade é posta em ação, mas desvinculada da criação. Desvinculada da criação, porque está desvinculado do afeto, né? E aí, o que o desejo vai agir, com a pulsão em movimento, mas a pulsão sendo criativa e não criadora, e essa criatividade vai servir para quê? Para criar novos cenários para investimento de capital, rápido, cada vez mais, e outros, e para alimentar a voracidade de consumo. A tal criatividade, quando minha criatividade é tão criativo, essa palavra vocês tomem cuidado, porque ela é tóxica. Tóxica. Essa palavra aqui, criativo. Tá, então, o que acontece aí? É a própria essência, a própria vida em sua essência de potência de criação, que é abusada, que é cafetinada, que é estuprada, que é desviada do seu curso ético para produzir capital, né? Então, isso, como que se sustenta? Isso se sustenta nesse regime de consciente. Isso se sustenta nessa dissociação da subjetividade em relação à sua experiência como vivo. Então, dá para entender que aconteceu muita desgraça, assim, né? Em vez de ficar falando, a esquerda sempre derrotada, não, gente, a esquerda é o que melhor sempre existiu na história da democracia burguesa, lá desde a Revolução Francesa e tal, né? Tá? Aliás, nasceu ali a palavra esquerda, né? O problema não é esse, o problema é que a esquerda, que é o melhor mesmo, porque dentro desse sistema é o que visa uma distribuição mais justa de direitos, você nem esquerda necessariamente, mas é o que visa, vamos dizer, um ideário democrático, né? Então, nesse sentido, é a melhor, não dizer que é a melhor, é o mínimo que se pode, é querer mais justiça, mas não basta porque ela, em termos de
política do desejo, em termos de micropolítica, em termos de política de subjetivação, em termos da subjetividade, essa subjetividade de esquerda funciona, do ponto de vista micropolítico, na mesma chave disso tudo que eu estou descrevendo. Então, que merda, como que a esquerda não percebeu? Não, a esquerda fez o máximo. O máximo possível, sempre. De diferentes maneiras, como eu aqui, eu ali, desgraças de toda espécie, fez o máximo que pôde a cada momento. Mas só nós estamos. Isso começou a ser visto nos anos 60, com a contracultura. Até hoje eu vi um artigo na Folha que eu fiquei bem irritada. Na primeira página do Estado, que o autor me perdoe, mas realmente eu fico puta. Nem lembro que é um autor que eu não conheço, então me desculpe, mas fala assim, nos anos 80 começou uma coisa também, a esquerda e a direita também começaram a lidar também com o negócio de identidade, de gênero, identidade. Sabe? Primeiro, que essas questões surgiram nos anos 60. Elas surgiram não identidade de gênero, não é só classe social, direta também raça, gênero. Não, claro que nesse plano das relações de poder interessa tanto uma luta de dominação, tanto de classe como de gênero, como de raça. Mas essas lutas que surgiram nos anos 60 eram lutas micropolíticas, é isso que interessa. Né? Eram lutas que visavam se deslocar desse modo de subjetivação, que é o que se chamou de contracultura. Né? Não vou por aí, depois no debate, se a gente achar que é legal desenvolver isso, a gente desenvolve, mas eu não quero dispersar para chegar no que está agora. Assim, né? Então, assim, é evidente, eu estava falando que é mais ou menos nos anos 60 que começa uma consciência maior da necessidade de intervir também nesse campo da micropolítica e não só da macropolítica. Né? Para quem está do lado da vida, é muito importante também poder combater nessa esfera. É fundamental. E aí também, não adianta ficar choramingando, deu errado, não, deu errado. Está faltando esse pedaço, quem não viu, porque não dá para ver mesmo. Se agora dá para ver, faz, né? Faz, anda, mexe, né? Mexe. Não está reclamando que o papai não fez, né? Né? Bom, então, eu queria com isso ir para essa nova modalidade de golpe. Essa nova modalidade de golpe que... eu falei que o papai não fez, né, amor? Eu falei que o papai não fez. Desculpa. Oi. Nossa, esqueci. Né? Então, assim, o capitalismo sempre agiu nessa esfera, e quem resiste ao capitalismo nunca, aliás, com várias exceções, se deu conta dessa esfera. Né? E isso começa nos anos 60, de fato, nos anos 80 se retoma, e vai indo, né? Nos anos 80 começou também uma luta de gênero, essa luta de classe. É muito mais do que isso. Né? Bom, no capitalismo industrial, até mais ou menos metade dos 70, né, predominava, como é que esse inconsciente colonial capitalístico que modelo que isso seguia? Porque, como eu falei, isso vem desde o início e vai mudando de jeito, mas o essencial continua, que é a base, é o abuso da potência vital. É a cafetinagem da potência vital que permite a acumulação de capital. Né? Então, no capitalismo industrial, cada pobre tinha que ter seu lugar fixo. O operário, na fábrica, a mulher, em casa, pode até trabalhar em casa, coisa, né? Então, era essa subjetividade reduzida ao sujeito, como eu expliquei, mas numa espécie de cartografia identitária. Cada sujeito no seu lugar. E é assim que a gente ia se situando, né? E totalmente dissociado. Você se identificava, você se situava através dessa identificação com um lugar fixo, né? Com a tomada de poder globalitário do capitalismo financeirizado, que é uma dobra do capitalismo, uma nova
capitalismo, que está por aí já desde o século XIX, mas que ganha um poder mundial a partir da segunda metade dos anos 70, esse tipo de mercado financeiro não interessa mais cada coisa no seu lugar, porque a extração não se dá exatamente só da força do trabalho mecânico. Vamos dizer, o poder no campo micropolítico ele se refina muitíssimo, se sofistica e se intensifica, né? Então, por exemplo, se nos anos 60, eu diria que o melhor da contracultura foi tentar se deslocar desse inconsciente colonial capitalístico e sair dessa subjetividade identitária, por exemplo, mulher, branca, classe média, no meu caso, né? Hétero, sei lá o quê, professora, sabe? Que tinha que seguir o caminho da namorada, a noivinha, que ele escrevia aquele livro das noivinhas, né, nos anos 80, a noivinha, a esposa, a família, né? O que se tentava era abrir essa conexão com essa experiência como vivo, inclusive os alucinógenos tinham esse sentido na época, tiveram esse sentido, né? Também, para muita gente, teve um sentido meramente hedonista. Estou falando do que me parece o mais radical e fundamental que a contracultura construiu, né? Então, se tratava de ouvir esses afetos e de fazer uma experimentação de outros modos de vida, outros modos de sexualidade, outros modos de alimentação, etc, outros tipos de família, né? Para isso, tendo, assim, destituindo essa hierarquia entre os saberes, podendo misturar vários saberes, num trabalho de experimentação e improvisação, nessa coisa da germinação, até germinar um outro modo, né? Em função dos afetos que estavam pedindo passagem, aquele horror daquele modo de existência burguês próprio do capitalismo industrial, do papai sabe tudo lá, do American Way of Life, dos aventóizinhos, dos eletrodomésticos, aquele negócio. Bom, o capitalismo financeirizado, quando ele toma o poder, ele se baseou muito nessa micropolítica. Porque para esse mercado financeirizado, para ele ter um poder globalitário como ele tem hoje, ele necessita de uma enorme flexibilidade da subjetividade. Já não interessa uma subjetividade identitária fixa. Ele precisa de uma enorme flexibilidade, ele precisa de destituir coisas de seus valores, substituir por outros, multiplicar isso ao infinito. Olhando de fora é igualzinho, mas olhando pela micropolítica, qual é a diferença? Da subjetividade contracultural na sua máxima radicalidade, dessa subjetividade que passou a ser produzida pelo capitalismo financeirizado. É tudo igual olhando de fora. A diferença é que essa subjetividade se move e age, desejo age, não em função dos afetos que estão tendo passagem, produziam uma transfiguração da realidade, mas, né, não em função disso, né, essa criação que perde, a potência de criação se reduz à criatividade que eu acabei de... Então, é a própria potência e flexibilidade do movimento funcional que passa a ser muito melhor aproveitado para produzir capital, né, reduzida à criatividade. Então, isso sofistica muitíssimo. Bom, agora vamos falar dessa nova modalidade de golpe, que, no meu entender, no Brasil, tem início em 2004, aliás, falar bem mais preciso, mas tudo isso que eu vou falar agora, eu vou querer muito que a gente discute, converse bastante, tudo isso está em vias de elaboração, isso já está até no livro, mas precisa continuar elaborando, né? Tem início com a tomada de poder por líderes mais à esquerda na América Latina. Estou falando só da América Latina, porque esse é um movimento mundial. Na América Latina, porque para cada região do planeta, por sua especificidade histórica, cultural, etc., essa nova modalidade de golpe se dá de uma certa maneira. Você vê traços comuns em todos, mas o modo como se opera é estratégia distinta, específica, né? Então, no meu entender, com o fim das ditaduras desses anos, que levaram até se formarem partidos mais progressistas, não vou nem dizer esquerda, não vamos entrar nessa discussão agora, né?
se quiser a gente entra na conversa. Se formaram esses partidos, os líderes de esquerda assumiram as posições de governo, né, como no Brasil, o governo Lula, o Partido dos Trabalhadores. É nesse momento já que começa a se preparar essa estratégia. Quando se começa a se preparar, não é assim, umas pessoas horríveis, uns monstros lá no laboratório, ele não está com medo, preparando umas coisas horríveis, já tendo tudo previsto, tal e tal. Não, começa a se pensar, como, né, o capitalismo começa a pensar como reagir a isso, né? Porque isso atrapalha esse livre fluxo total do mercado financeiro com poder absoluto. Bom, aliás, em relação a isso, uma das conversas que eu tive dessas olho no olho, de Vira-Voto, eu conversei com uma mulher do mercado financeiro, uma mulher inteligente, aliás, como quase todo mundo que encontrei, muito interessante, e até muito a favor do bem-estar social, vamos dizer assim, né? Não alheia a isso. E eu gostei muito do modo como ela me explicou por que precisa botar primeiro a economia, para arrumar as contas da economia, que é como em casa, para você poder fazer qualquer coisa, primeiro você tem que saldar as dívidas, botar a economia em ordem. E essa conversa, que eu estou contando só um pedacinho da conversa, eu achei super interessante, porque ela me fez ver que o único problema, não é mínimo, mas é tudo dessas pessoas, desse tipo de subjetividade, que é verdade que tem pós-confusão, certo? É dar prioridade absoluta para isso e não levar em conta o que a vida está pedindo. Então, claro que eu tenho pós-conta em ordem em casa, eu tenho que ver como está fulano, ciclano, o que o bebê aqui está chorando, né? O que eu estou precisando, desse jeito não está legal. Isso fica totalmente secundário. E é simplesmente a vida, né, que fica secundário. Bom, voltando, então começa-se a pensar reação a essa situação, de modo a proteger o mercado financeiro globalitário. Globalitário é uma palavra criada pelo Milton Santos que eu acho super adequada, que é um poder globalitário no sentido de autoritário e global, que engloba o mundo inteiro. Global. Bom, globalitário. Então, na América Latina, começa a se fazer uma coisa que eu nesse livro li como um seriado em 3 temporadas. Uma nova modalidade de golpe, distinto dos golpes militares dos anos 60, e que funciona como uma espécie de seriado, mesmo porque a televisão tem um papel muito importante mesmo na produção desse golpe, não na visualização, mas na própria produção. Então é um seriado algumas temporadas, né? E o que importa, esse seriado, esse golpe, ele tem, do ponto de vista macropolítico, ele visa, isso é óbvio para todos nós, destruir todas as conquistas democráticas que foram, sobretudo, conquistadas após a Segunda Guerra Mundial, depois da experiência fascista e nazista, né? Deu aquele chacoalhado na humanidade e fizeram todas as leis, eliminar todas as leis e todas as leis que dizem respeito a uma institucionalidade democrática, de modo a poder tomar decisões sempre em função daquilo que é melhor do mercado. Né? Colocar isso como prioridade absoluta. Então, do ponto de vista macro, é isso. Se quer acabar com a Previdência, etc, etc. Mas, do ponto de vista micro, o que era necessário fazer quando dá essa ascensão dessas lideranças, vamos dizer, de esquerda, de vários matizes, dos governos? Era preciso, então, primeiro, do ponto de vista macro, eliminar esses caras de cena, tá? Que atrapalham. Do ponto de vista micro, era preciso destruir por completo o imaginário, não diria nem de esquerda, democrático. Porque se a subjetividade se mantém com esse imaginário conduzindo as ações do desejo, isso atrapalha essa prioridade absoluta do mercado. Absoluta e única, exclusiva, né? Então tem que destruir o imaginário, mais do que de esquerda, o imaginário democrático. E para destruir essas figuras que estão no poder, é preciso também produzir nesse seriado, transformar esses personagens na base daquele outro que é o culpado pelo meu mal-estar, o bode expiatório, né? Eu preciso transformar ele desse outro sobre o qual eu vou projetar a causa do meu mal-estar, quando meu desejo está sendo chamado a recobrar o equilíbrio, né? Para isso, eu preciso aumentar também bastante meu mal-estar.
Então, eu tenho que dizer que a crise econômica do país era uma crise do país, porque a Dilma, por exemplo, fez uma péssima gestão econômica. Né? E eu tenho que esconder que tem uma crise econômica mundial em 2008. Em 2016, ela tem um novo rebote lá. Né? Eu tenho que criar uma crise institucional total. E isso vai me fragilizando. Então, isso vai fragilizando a subjetividade, que se veem totalmente desestabilizadas, muito mais aptas a serem cafetinadas nessa direção. Né? Bom, então, isso foi sendo feito até que o terreno estava, vamos pegar o caso do Brasil, até que o terreno estava preparado para o impeachment da Dilma, saiu Dilma de cena, enquanto isso continua se destruindo. O PT, tem muitas críticas ao PT, não estou dizendo que não teve erro, ou que não podia ser muito melhor, mas enfim, o PT tomado tem que priorizar todas as ações na direção da demonização do PT, do Lula, principalmente, e vai indo, e vai ser. Aí, na segunda, porque agora eu não estou com as datas aqui, acho que eu fiz como segunda temporada do seriado, começa também a entrar não só uma demonização desses políticos, mas começa, não é só esse outro que vai ser usado como tela de projeção da causa do mal-estar, eu também vou escolher como este outro a ser demonizado índios, negros, LGBTQI e artistas. Né? Todos os tipos de subjetividade que não funcionam segundo esse modo dominante de subjetivação. Eles começam também a ser construídos como essa figura demonizada sobre a qual eu vou projetar a causa do meu mal-estar. Mas assim, de leve. Quer dizer, de leve mais ou menos, né? De leve comparado com o que está agora. E vai indo. Eu considero que aqui onde tinha ido o livro, a terceira temporada do seriado, ela termina com a prisão do Lula. Tá. Aí no livro até me perguntava, mas será que acabou? Vai ter uma quarta temporada, vai ter outras temporadas? E também outro detalhe importante era assim, na medida que eu destituo a Dilma, eu coloco no poder as figuras mais escrotas da velha política da República das Bananas, porque esses escrotos vão fazer o trabalho sujo que consiste em demolir todas as leis relativas à democracia. E eu aqui, capital financeiro, com minhas mãos limpas. Vão fazer esse trabalho sujo, também elimino de cena. Enfim, vão fazer isso. Enquanto eles estão fazendo isso, se achando que voltaram ao poder total, não sei o quê, né? Que vai ser pior depois, né? Já está se armando também eles como novas figuras de bode expiatório para ser ejetados de cena, porque eles não servem, não é suficiente para o que quer se obter. Então, com isso, eu mato dois coelhos de uma cajadada só, porque ao mesmo tempo eu falo, tá vendo, nós não estamos editando as notícias de corrupção só lá no PT para demonizar o PT. Olha aí, estamos pegando fulano, ciclano, Eduardo Cunha, não sei o quê, né? Então tem isso. Tudo bem. Aí, está se aproximando, está chegando 2018, mas ainda, sei lá, quando a gente vai pensar isso junto, e o Lula, já preso, continuava tendo maioria caso se candidatasse à eleição. Então, poxa, esse seriado foi um fracasso até agora, porque não destruiu a figura de Lula e não conseguiu destruir esse imaginário progressista, vamos dizer assim, democrático. Está tudo aí ainda, com maioria, que é isso, né? Aí se constrói, agora chegamos onde estamos, aí começa, no meu entender, a quarta temporada. Se constrói uma figura do Messias diabólico da noite para o dia, porque era um cara totalmente nada, totalmente medíocre, em 7 anos de deputado nunca nem nada, totalmente desprezível, e da noite para o dia ele começa a ganhar um poder gigantesco. Eu acho, mas eu quero ver o que vocês, pode ser que vocês lembrem de outras coisas que eu não estou lembrando, que essa figura foi escolhida para esse papel no dia em que no impeachment da Dilma em 2016, ele votou pelo impeachment saudando um torturador da Dilma e sabidamente um dos torturadores mais perversos, tipo rato da buceta. Bom, então,
Eu acho que ali ele foi escolhido, mas talvez seja lembre de coisa, a gente vai retrospectivamente refazendo, né? E qual é a função, até onde eu vejo, tá? Como eu disse no início, as palavras não estão claras ainda, está chegando, o afeto está ali, tem alguma coisa que eu consigo dizer, nessa conversa espero que a gente consiga avançar, né? Qual é a função desse fulano, desse Messias diabólico? A função dele não vai ser a gestão, né? Porque ele é um débil mental, né? Assim, é muito tosco, né? A função dele vai ser mobilizar nas subjetividades agora mais fragilizadas, né? Uma passagem ao ato nesse ódio ao outro. Vai ter que intensificar muito a diabolização desse outro no seio da sociedade, e não só esse outro no Estado, que é os líderes de esquerda, mas no seio da sociedade, é o LGBTQI, o negro, o índio, inclusive artistas por o caso, né, etc. Vai ter que intensificar muito a demonização disso, mas muito mais do que isso, tem que ser um líder que autorize a passagem ao ato. Que não seja só o ódio que pela causa do meu mal-estar que eu projeto nessas figuras, que destoam do modo mais, vamos dizer, dominante de si, né? Não vai ser só isso. Eu vou ter que passar o ato. Tem que ser autorizado que eu realmente te ofenda. Primeiro só ofendo. Depois eu te bato, te dou uma porrada. Depois tem lixamento coletivo. Depois tem assassinato aqui, ali, Marielle, o Momboa, o outro. Umas plásticas na barriga do um. Tá, vamos que vamos, né? Sendo que a gente já viu esse filme, não dá para comparar o que está acontecendo nem com o Estado militar, nem com o nazismo e fascismo. Mas dá uma coisa que dá sim para aproveitar, para poder pensar, é o modo de subjetivação nazistofascista. Sim. O que é convocado no seio da sociedade. E aqui é uma diferença brutal em relação à ditadura militar, que eu vivi e fui presa na ditadura militar. Aliás, hoje foi o Messias diabólico. Esses dias ele autorizou para delatar, se possível, aqueles professores, né, que falam coisas assim. Eu até convido, se tiver alguém assim aqui na sala, que se apresente, porque eu quero falar direito com essa pessoa. Estou muito interessada no mundo. Quero muito conhecer, mesmo. Eu peço, por favor, que venha conversar comigo antes de delatar, até delata mesmo. Conversa, estou louca para conhecer, para saber como funciona. Bom, então, assim, o que se trata é de... Essa figura funciona como super mobilizador. Deu para ver isso lá na votação da Dilma. Deu para ver que é perfeito, cara. Que é diferente do Trump. Trump, né, esse dos Estados Unidos não funcionava, porque aí seria totalmente ridicularizado. Agora, por que esse cara funciona aqui? Por que esta é a figura que consegue mobilizar essa passagem ao ato? Sim, eu estava falando nazismo e fascismo, porque depois do linchamento coletivo, suástica na barriga, tapa, cuspe, disparada, depois disso vem a solução final, porque Hitler é um gênio, né? Pô, essa alteridade ainda está me desestabilizando. Ai, solução final. Vai de baseada pro forno a gás, sobrou estribuchando, vai pro forno crematório. Não sobe a pedra sobre a pedra. Solução final, né? Não sei se vai chegar lá, mesmo porque esse tipo de coisa não dá para a gente escrever onde que está o freio. O que me preocupa, o que é diferente, por exemplo, dos afetos vividos durante a ditadura, que eu vivi, tenho 70 anos, fui presa, etc., fiquei exilado 10 anos na França, né? É que ali na ditadura tinha, sim, um imenso desconforto o tempo inteiro, tá? Mas a gente sabia que o lugar de onde vinha era o Estado, as Forças Armadas, as polícias e as milícias organizadas, paramilitares, como CCC. Embora paramilitar nenhuma, né? Porque o CCC, que foi formado pelo pessoal do Mackenzie, inicialmente, isso aqui, tinha delegados do ECOD, no CCC, enfim. O cara que criou o CCC
é o cara que fez o AI-5, eu agora esqueci o nome, né? Então, só que nesse momento é diferente, porque o mal-estar, ele vem do seio da própria sociedade. É na sociedade que ele está mobilizado, né? E essa coisa que vem, que é esse afeto que não tem nome, né? Até foi a Josi que achou um nome, porque como ela vem da periferia, ela sabe coisas que eu não sei, ela vive dando espetacular, né? Então, o nome assim, tem um nome que é chorume. Chorume é aquele que vem dos lixões, né? Pela decomposição. E que na periferia, com esgoto a céu aberto e lixões, a gente conhece a palavra chorume. Eu não conhecia a palavra chorume, eu tenho 70 anos, beleza? Porque eu estava pensando assim, essa autorização à passagem ao ato dá uma espécie de coesão a essa massa compacta, fascista, nesse sentido de pode chamar de fascista, não no sentido de que estamos vivendo fascismo, que é muito distinto, né? Dá uma coesão que ela vai se movendo junto, né, como uma massa compacta, como se ela estivesse toda envolta num caldinho, só que como se criasse um grande útero com a figura desse machão, escroto, um grande útero onde você vai se movendo ali, protegidinho, envolto num caldinho, só que não é um líquido amniótico de germinação da vida, é um chorume, né? É um caldo da putrefação da vida. Então, assim, se eu estou certa que, vamos dizer, a característica fundamental do inconsciente colonial capitalístico é esse desvio da pulsão vital, esse abuso da pulsão vital, interrompendo o processo de germinação da vida, neste momento nós estamos assistindo a uma nova versão disso apropriada a esses tempos, extremamente violenta. Extremamente violenta. Então, assim, não estou dizendo isso para ficar tudo falando isso porque acho que nós temos pela frente um esforço coletivo grande e que depende realmente de todos nós de decifrando isso que se fala. E como é que a gente vai dissolvendo isso? Eu considero que a gente teve uma experiência poderosíssima nessa última semana da campanha, nesta direção já. Eu já vislumbro um como, não sei nem falar direito, um pouco até descrever aqui, e quer conversar para realmente deixar afetar pelo outro, ouvir mesmo, para ampliar, para fazer junto, né? Como é que faz, né? Nós temos um imenso trabalho, que não temos que ter uma pressa, assim, pela urgência das coisas, porque isso vai levar tempo. É uma situação nova, a gente não sabe até onde ela pode ir, mas é muito interessante o que está acontecendo. Inclusive, eu que vivi as duas experiências, não teve esse tipo de mobilização naquela época. Claro que teve passeatas com 100 mil pessoas, tudo isso, mas não teve esse encontro, olho no olho, de todo mundo se pondo a encontrar o outro que tem diferença, e passar a conversar, e passar a tentar elaborar alguma coisa junto, tentar se deslocar de certas posições. Então, isso é um trabalho que tem uma força muito política nisso, de se abrir para essa experiência do outro, de fato. E acho que, já que a gente está falando da universidade, uma das razões desse ódio é porque o discurso universitário é de uma arrogância, é de uma submissão ao estilo europeu e norte-americano, é de uma bobagem, né? E de uma arrogância que é para ter muita raiva mesmo, porque isso gera no outro um estado de humilhação, é insuportável. Que delícia poder dizer, cala a boca, você que se acha aí, né? Então aí, não estou dizendo que isso é bom, que esteja acontecendo isso, estou dizendo que isso deveria nos fazer pensar. Porque também nós temos uma luta micropolítica na universidade, que é levar o pensamento de volta para o seu destino, para a sua função ética e política, que é criar palavras, conceitos, obras de arte, etc., para os afetos do presente. Essa é a função. E não um blá, 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 que me dá uma impressão de verdade, que em vez de vir de uma implicação, é pura explicação, e que é uma maneira de eu não entrar em contato com a desestabilização que a vida traz, né?
Então, mais do que nunca, é muito importante, também na universidade, a gente agir numa espécie de insurreição mitopolítica no pensamento. Né? E aí, isso por si só, já nos faz sair dessa porcaria de posição arrogante, intelectual, sei lá o quê, blá, blá, blá. Blá, 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 que finge que está tudo bem, porque eu tenho explicação, porque eu tenho um conjunto completo para projetar sobre a realidade e dizer que está tudo sob controle. Quando, na verdade, não tem uma verdade escondida ali que eu estou revelando, ou iluminando, né? Iluminando a verdade, né? O que tem são afetos buscando palavras, esse é o trabalho. É assim que se produz pensamento na arte. E a gente tem que trazer essa perspectiva de produção do pensamento na arte para o trabalho teórico, conceitual, já que estamos aqui na universidade. Né? Bom, eu acho que, sim, tem mais um detalhe só, que também acho que é legal jogar para a gente conversar, que também é a novidade também dessa nova modalidade de golpe é a colonização do espaço virtual. Né? Até a Raquel Nirman publicou semana passada um texto sobre isso que eu achei muito bom. Né? Eu recomendo vocês a procurarem. Mas onde eu quero levar isso para essa questão que a gente está trabalhando aqui, que não é isso que ela trabalha lá, nessa colonização do espaço virtual, todo mundo sabe que, eu vou contar uma coisa engraçada aí, todo mundo sabe que a tal Cambridge Analytica teve deu uma consultoria para a estratégia aqui da vitória do Bolsonaro, assim como interferiu na vitória do Trump e para o Brexit. Todo mundo sabe disso, né? Se vocês virem o filme sobre a Cambridge Analytica, que chama, o quê? Desfazendo a Democracia? Não, Driblando a Democracia, é um documentário de seus 55 minutos, eu acho. 57 minutos. Esse documentário, ele é bem... Essa é a Josi, minha assistente há 10 anos. Aqui falou, filha, isso aí é chorume. Não conhece essa palavra, né? Nunca sentiu cheirinho, né, filha? Bom, então é assim, né? Chama chorume. Gostei dessa palavra, né? Chorume. A única nome que eu consigo dar para esse afeto é chorume. Bom, então, do filme. Então, o filme, muitos de vocês devem ter visto, ele traz muitas informações. Mas sabe o que mais me pegou nesse filme? É que no tipo de teste de psicometria lá, aquele teste que eles fazem para classificar os alvos das mensagens, né, as populações visuais, para poder mandar mensagens específicas voltadas para aquilo, além das coisas tradicionais de idade, raça, gênero, tem várias coisas psicológicas, e são umas 5. E a quinta coisa, a última, que mais me chamou a atenção do filme inteiro, que eles medem o grau de neurose. Porque aqueles mais neuróticos são os mais passíveis de convencimento de mobilização do fascismo, assim, de um ódio ao outro. E o que é neurose? Neurose é exatamente essa dissociação do vivo. Né? Não falei de dissociação do inconsciente para dar confusão, de dissociação da experiência do vivo. Né? E essa redução ao sujeito. O cara está totalmente fragilizado nessa dissociação, é o que mais está apto a se agarrar numa figura ou num discurso que vai lhe permitir projetar todo o mal-estar dele no outro e partir para a coisa concreta, mesmo, primária, da porrada. Né? Não debate, etc. Então, é interessante. Então, assim, se a gente pensar que esse espaço virtual são como veias digitais que percorrem todo o corpo da sociedade, veias que percorrem todo o corpo da sociedade, esse espaço foi colonizado com altas tecnologias do campo digital, né? E isso, a gente só se deu conta há 10 dias atrás, mais plenamente, que foi quando a gente começou a trabalhar o olho no olho, né? Quando eu digo a gente, muita gente no Brasil, de repente, entrou nessa, né? Foi um momento interessante que eu comentei agora há pouco. Então, assim, você junta uma atuação micropolítica brilhante nas veias da sociedade. A escolha perfeita do perfil do cara que mobiliza e autoriza esse fascismo de massa, vamos dizer assim,
para falar rápido, mas tem que tomar cuidado para falar fazer, para não cair, é igual ao nazismo, é igual à Itália fascista, não. Mas essa coisa desse ódio ao outro autorizado na mão. Né? Para mim, talvez porque eu estou mais ligada a essa esfera, do que a esfera estou ligada à esfera para a qual sou mais sensível é essa, minha vida inteira eu me dediquei a isso, e isso é o que mais me preocupa, que mais me dá a impressão que tem que ser muito elaborado coletivamente. Como cada um se desloca disso. E para terminar, eu diria, se escolhe esta figura no Brasil, e se isso produz esse efeito, que aliás também é muito importante a gente lembrar, isso nós calculamos com a Josi ontem. Não são 57%, são 37%. São 37%. 37% para o Bolsonaro. Aí tem os 30 e tantos para o Haddad e os 30 e tantos que votaram nele. Então, não é a maioria da sociedade brasileira, é 30 e pouco, 37, quase 38%. Tá? Bom, então assim, o que eu ia falar? Para terminar? Ah, sim. Não, isso eu quero compartilhar mesmo. Embora seja totalmente óbvio o que eu vou dizer, mas legal de ligar com as coisas. Eu acho que se é esse tipo de fulano que é escolhido, porque se em qualquer outro país da América Latina, esse cara, mas se não é na Argentina um cara dele, na polícia, não vai nem pensar. Por que é esse cara e por que tão facilmente ele mobiliza tudo isso? Porque nós somos o único país da América Latina que jamais elaborou sua condição colonial, que jamais elaborou a violência da escravidão, que jamais elaborou a ditadura, que jamais puniu essa violência. Jamais! Então está tudo aí no ar, tudo é possível. Né? Por isso que eu dizia que a estratégia específica para cada lugar aqui, um Bolsonaro é perfeito. E quem vai gerir não é ele, quem vai gerir Paulo Guedes, Escola de Chicago. Outra coisa que é legal saber, para quem por acaso não sabe, aonde foi cunhado o termo neoliberalismo. Esse termo vem desde o século, desde os anos 20, mas onde que ele tomou esse sentido que ele tem hoje? Nos anos 70, 25 chilenos que foram estudar economia na Universidade de Chicago, na mesma época que Paulo Guedes estudou, que ele fez o mestrado na Universidade de Chicago em 77 e o doutorado em 79. Os caras, que são os famosos Chicago Boys, eles é que fizeram o programa econômico do Pinochet, 10 anos antes da política econômica da Margaret Thatcher. Então, o neoliberalismo não é para se espantar que ele se junta com o conservadorismo. Ele nasce antes da Margaret Thatcher, na ditadura do Pinochet. Isso não quer dizer que vai ter ditadura agora, embora pode ter muita coisa semelhante, né? Mas essa doutrina, essa maneira de entender a economia, ela foi experimentada pela primeira vez na ditadura do Pinochet. Então é bom lembrar disso e não ficar se espantando, porque isso está na raiz, vai junto. Né? Quando o mercado é a prioridade absoluta e exclusiva, essa coisa da violência contra a vida, da cafetinagem da vida contra o mercado, não é para ficar se espantando. Como é que a gente desmancha esse regime inconsciente que está em todos nós, tá? Agora eu quero é conversar, gente. Vamos lá? Eu tenho que sair daqui, eu não quero sair igual eu entrei, tá? Pelo amor de Deus. Está faltando muita coisa, mas pelo amor de Deus. O que o Vinícius tem?